origem de outra igreja, você tromba no homem, né? Você acaba trombando no homem, você não tromba na Bíblia. Se você pensar na Igreja Católica, a Igreja Católica ela é uma idealização do Constantino, né? Você vê no padrão católico, você vê a hierarquia, né, constituída, sabe? Aquela hierarquia do Império Romano, né? Do imperador e tudo mais, né? E aí você vê o Papa, o arcebispo, o bispo, essas coisas. Então, isso é uma construção humana, isso não é uma construção que vem da Bíblia. Quando você pensa numa origem, né? Ah, eu quero saber quem que foi o fundador da igreja luterana. Na hora você vai pesquisar, você vai encontrar o Lutero. Se você falar assim, ah, mas eu quero saber quem foi o fundador da igreja presbiteriana, pronto, coisa mais fácil do mundo, né? Você sabe que foi o Calvino. Ah, eu quero saber quem foi que originou a igreja metodista. Ah, rapidinho também você vai entrar na história e você vai trombar com os irmãos Wesleys. E aí, cada igreja, meus irmãos, se você pensar, ah, eu quero saber qual que é a origem da Igreja Universal do Reino de Deus. Ah, é simples, né? Em 1977, aqui, o Edir Macedo começou uma igreja lá no Rio de Janeiro, né? E, eu quero saber qual que é a origem da Igreja Internacional da Graça. Ah, é o cunhado lá do Edir Macedo, né? É o Romildo, né? O R.R. Soares, ele que começou. Então, não é difícil. Ah, Assembleia de Deus, veio esses dois suecos aí, o Gunnar Wingren, né? E o seu parente lá, não era parente, mas era conterrâneo também, o Gunnar Wingren, como é que é o nome do outro, né? Eu esqueço, Daniel Berg. Então, eles fundaram a Assembleia de Deus em 1911. Ah, eu quero saber a origem da cristã do Brasil. Ah, é simples, né? É o Franciscon. Então, ele veio, meus irmãos, lá dos Estados Unidos e começou a cristã do Brasil aqui no Brasil em 1910. Bom, isso é a origem fácil dessas igrejas. Mas quando você pergunta qual que é a origem das igrejas batistas? E aí, meus irmãos, é uma confusão na cabeça desse pessoal. Um vai falando uma coisa, outro vai falando outra coisa, né? Eles não conseguem, eles mesmos não conseguem se definir. Quando eu falo eles, eu estou falando daquele pessoal que gosta de falar mal da gente, né? Daquele pessoal que quer definir a nossa história. Porque quem definiu a origem da história dos luteranos foi Lutero. Nós não estamos inventando nada. Nós não estamos colocando palavra na boca dos luteranos. A mesma coisa funciona para as outras denominações. Então, deixa eles mesmos contar a história deles. E quando eles começam a contar a história deles, você vai trombar em um homem, numa personalidade. Sempre tem um fundador, né, pastor? É. Exatamente, Daniel. O Batista não, o Batista fica, mas quem fundou a Batista? Pois é, aí começa aquela briga toda. Eu acho muito engraçado isso, né? Até parece aquela questão do Maradona, porque os argentinos é o seguinte: o Maradona ele é melhor que o Pelé, mas antes do Maradona era o Di Stefano, né? E agora diz que é o Messi. Então perguntaram para o Pelé uma vez, né? E aí, o que você acha disso aí, Pelé? Ele falou assim: olha, se eu sou melhor que algum argentino, bom, primeiro os argentinos têm que definir quem que é o melhor deles lá, né? Depois, aí sim a gente vai ver, porque aqui desse lado a gente já sabe que tem um Pelé, né? Então, meus irmãos, deixa os batistas contar a história deles. Por que que as outras igrejas podem contar a história da origem deles e a nossa igreja, ela não pode contar a nossa história? Então, eu estava lendo um artigo de 1947, né? Foi publicado no Jornal Batista lá, e de um grande pastor batista, né? Ele começa falando assim: nós, igrejas batistas, nós viemos das mãos transpassadas de Cristo.
e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele começa assim, né? Depois ele vai quebrando os fundamentos, tudo, daquelas alegações falsas que eles fazem. Mas olha, primeiro isso. Primeiro que toda igreja criada pelo homem foi fundada por um homem. Então, quando pega a origem deles, vai bater em um homem. Agora, segundo, e até mais importante, que a gente se esquece, né, é que ah, as igrejas ela tem que trazer uma característica do seu fundador. Toda igreja traz a característica do seu fundador. Então, meus irmãos, os batistas, eles trazem as características do seu fundador, traz as características do Novo Testamento. E isso aí é muito mais importante e que as pessoas às vezes se esquecem que isso é mais importante. Por que eu estou dizendo isso? Se você pegar uma igreja luterana, você vai ver que na formação dela, na composição dela, vai ter a cara de Lutero. E por isso que os luteranos são diferentes dos presbiterianos. Porque Lutero era diferente de Calvino. E a mesma coisa sobre os metodistas e a mesma coisa sobre qualquer igreja pentecostal que tenha sido organizada depois. Então você vai ver que não é só porque um homem fundou, é porque o homem ele deixa a sua marca, ele deixa a sua característica na igreja. Você vai até achar engraçado, né? Mas você vai perceber isso. Os pastores da Universal, por exemplo, eles gostam de falar do mesmo jeito que o Edir Macedo falava. Então, o sotaque, a forma de conversar com o público, de pregar, de ensinar, são muito parecidos com quem? Com o Edir Macedo, porque traz a característica do Edir Macedo. Aí, se você olhar, por exemplo, a do Deus é Amor, que era do nosso pastor, já morreu faz pouco tempo, né? É o Davi Miranda. Irmãos, se você for no A Deus é Amor hoje, você vai ver que eles falam igualzinho o Davi Miranda falava. Porque uma igreja criada pelos homens, ela acaba trazendo esse perfil, essa característica dos homens. Mas uma igreja batista, ela vai trazer as características de Cristo. As mãos transpassadas de Cristo começou, meus irmãos, a nossa história. E aí vai se atravessando pelos séculos, até chegar no século XVI, XVII, quando tem aquela mudança de Anabatista para Batista, e no começo do século XVII já assumiu completamente o apelido Anabatista e fica apenas o apelido Batista. Então, meus irmãos, por que a gente fala que é importante, né? Se você quer conhecer uma igreja, nós falamos isso lá no começo das nossas aulas, você tem que olhar para as características dessas igrejas, como elas são e como é a igreja do Novo Testamento. Se o que elas pregam é a mesma palavra, é o mesmo ensino do que é pregado no Novo Testamento. Se a igreja de hoje parece com a igreja do Novo Testamento. A gente viu que esses anabatistas que atravessaram os séculos, o século II, III, até chegar no século XVI, as características deles eram idênticas à do Novo Testamento. E como nós vimos, os grandes historiadores, pelo menos os mais sérios, eles já vão falando de fato. Falando, olha, é o seguinte, né? Se você quer saber a origem das igrejas batistas ou dos batistas, você tem que procurar a história deles nos seus antepassados anabatistas. Pelo menos os historiadores mais sérios, eles fazem isso, né? Mas, olha, irmãos, eu falei para vocês, né, a importância das características de uma igreja. Eu vou usar aqui o exemplo, que é o exemplo que eu cito no livro A Origem. Quanto às características das igrejas batistas,
eu escolho aqui não um batista, mas um padre. Ô, pastor, mas com tantos pastores batistas podendo falar das características dos batistas, o senhor foi usar um padre para falar das características dos batistas? Exatamente. É. O nome do padre é Dr. Eli Humble, né? E é um monsenhor, não sei o que das quantas lá, né? Que ao comentar sobre os batistas em Vozes em Defesas da Fé, caderno 17, pela editora Vozes, delineia as características batistas da seguinte forma. Primeiro eu quero falar dessas vozes em defesas da fé. Muita gente não conhece o que foi isso. O que foi isso? Vozes em defesas da fé. A Igreja Católica, no começo do século XX, ela entendeu que era preciso escrever a origem de cada uma das igrejas protestantes que tinham se instalado no Brasil. Então, a origem dos anglicanos, a origem dos presbiterianos, a origem dos batistas, a origem dos metodistas, etc. Né? Então, eles entenderam que eles tinham que eles mesmos fazer a pesquisa, e aí, então, eles lançaram livrinhos. Tá? E esses livrinhos, meus irmãos, o livro 17 conta a história dos batistas. Então, eles falam assim, ó, essa igreja aqui surgiu daqui, né? E uma outra coisa, as características dessa igreja são essas aqui, tá? E essas igrejas, elas são contra os católicos aqui nesses pontos, tá? Então, eu tenho o livrinho 17, que é o livro Vozes em Defesa da Fé. Na verdade, eu nem sei se eu tenho mais, né? E já mudei tanto de um lugar para o outro, que eu não sei nem se eu tenho mais, mas eu gostaria de ter esse livro ainda, né? Porque não é fácil de achar, mas pode ser que você encontre também esse livro. Por isso que eu estou explicando o que é Vozes em Defesa da Fé. São os homens mais experientes da Igreja Católica, os padres mais estudiosos e pesquisadores. Eles, então, pesquisaram aquela denominação e resolveu, então, falar sobre aquela igreja. Então, eles falaram sobre os batistas. E quando eles falam da característica dos batistas, esse padre em específico, ele fala assim, olha, o que os batistas acreditam em relação à Bíblia, em relação às Escrituras? Ele escreve o seguinte, tomemos a fé na Bíblia como na palavra de Deus. Os batistas não reconhecem outra autoridade a não ser a Bíblia. É um padre que está falando. Né? Eles creem que o conteúdo da Sagrada Escritura foi revelado por Deus. Eles creem que a Bíblia foi escrita por Deus, é o que eles estão dizendo. Além do fato de haverem lutado pela preservação da Bíblia contra os constantes e destruidores ataques da crítica racionalista. E nisto, ao menos, provavelmente, eles lutaram mais do que qualquer outra igreja protestante. Então, ele está dizendo aqui, olha, os batistas, eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles só aceitam a palavra de Deus como regra de fé e prática. O padre está dizendo aqui, olha, não teve uma denominação que lutou, que morreu, para defender a Bíblia mais do que os batistas, mais do que qualquer outra igreja protestante. Eu acho, meus irmãos, que se ele queria nos criticar nisso, eu acho que ele nos ajudou. Que aqui, meus irmãos, esse padre, ele nos ajuda. Esse livro é o livro oficial do catolicismo. Então, a gente vê assim, quanto à Bíblia, então, meus irmãos, nós estamos crendo
igual à igreja do Novo Testamento, igual à igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém só aceitava a Bíblia. A igreja de Jerusalém, ela lutava pela Bíblia. Né? Então, estamos enquadrados nas características da igreja do Novo Testamento. A respeito da doutrina sobre o governo da igreja. O que os batistas pensam sobre o governo da igreja? É, tem um papa lá, tem um arcebispo lá tem que ter um sínodo, como tem no presbiteriano, nos luteranos, nos metodistas. Quem é que manda naquela igreja? É? Então, vou ler aqui o que ele escreveu. Os funcionários, ministros nas igrejas batistas, como guias na oração e para a pregação da palavra, são escolhidos por maioria dos votos em cada congregação e ordenados por conselhos de ministros e de representantes de igrejas vizinhas. Ele está dizendo assim, os guias lá, os líderes dessas igrejas, são escolhidos pelos membros da igreja. São os membros da igreja que decidem quem vai ser o pastor deles, quem vai ser o líder deles. E aí eles falam mais, tal ordenação não cria diferente entre o assim ordenado e os outros na congregação. Quer dizer, quem elege um pastor, quem elege o líder, é a igreja. Isso não faz diferença. Ele não é melhor do que ninguém. Ninguém que está lá dentro. Eu achei impressionante essa declaração, porque é isso mesmo que nós cremos. Nós cremos que um pastor não é um outro pastor que faz dele um pastor, mas a igreja que escolhe aquele irmão, ou aquele irmão que está crescendo na igreja, como aconteceu no Novo Testamento, quando Paulo passou lá e encontrou Timóteo, e os irmãos da igreja deram bom testemunho de Timóteo, imediatamente Paulo levou ele, e depois lá, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele, juntamente com outros, colocaram as mãos sobre a cabeça de Timóteo. Então, um pastor, ele não nasce pastor, né? Um pastor, ele não vira um pastor porque um outro pastor colocou a mão na cabeça dele. Um pastor, ele é ungido pastor, alguém coloca a mão na cabeça dele, porque uma igreja pede a sua ordenação. É por isso. E uma vez que eles colocam a mão na cabeça daquele pastor, então, meus irmãos, ele é consagrado ao ministério. E isso aí é o que nós cremos. Nós cremos nisso. E ele está dizendo, olha, eles fazem assim, hein? Cuidado. Né? E depois, a respeito dos membros, quem que pode ser membro numa igreja batista? Para o batista, a igreja é uma associação voluntária de homens e mulheres convertidos, composta só de crentes. Né? Por quê? Porque na Igreja Católica não é assim. A pessoa nasce católica. É hereditário. A pessoa nasceu, leva lá quando é criancinha e já é batizado. Mas na Igreja Presbiteriana, Luterana e Metodista é a mesma coisa. Por isso eles são chamados pedobatistas, né? Batizadores de nenê, batizadores de criança. Então aqui eles acham um absurdo que a igreja é uma associação voluntária de homens e mulheres. Os homens e as mulheres estão ali de uma forma voluntária e que essa igreja só pode ser composta de pessoa crente. Tem que ser crente para participar daquela igreja. Então ele não está nos ofendendo, não. O padre Humble aqui ele tá nos ajudando, né? Eles estão preparados para acolher em qualquer espécie de comunidade restrita todos os cristãos evangélicos que professam lealdade a Cristo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que uma igreja batista está preparada para receber apenas uma pessoa que professa a sua lealdade, a sua fé em Cristo Jesus. Ele está dizendo que uma pessoa, para ser membro de uma igreja batista, tem que professar a fé em Cristo primeiro.
Os batistas estritos ainda insistem sobre o batismo por imersão, como condição da participação na igreja e como qualificação para a admissão à comunhão. Ou seja, não basta a pessoa crer em Jesus. Para ser membro daquela igreja, a pessoa tem que passar pelo batismo. Meus irmãos, mas era isso que acontecia na igreja do Novo Testamento. No livro de Atos, a Bíblia diz que as pessoas elas creram em Cristo, né, no capítulo 2, e que depois do batismo elas foram agregadas à igreja. Elas não foram, meus irmãos, agregadas à igreja só porque creram em Cristo, mas é porque elas creram e foram batizadas. Então aqui, mais uma vez, o padre ele faz o quê? Ele nos coloca junto com o Novo Testamento. Nos dá a característica neotestamentária. Porque na igreja dele, no catolicismo, a pessoa ela é batizada bebê, essa pessoa nunca pediu para ser batizado, essa pessoa nunca fez uma profissão de fé, essa pessoa nunca entregou sua vida para Jesus. Mas numa igreja batista, primeiro entrega a vida para Jesus, depois é batizado e depois ela vai poder fazer parte daquela igreja, da comunhão. A respeito das suas ordenanças, né? Os batistas rejeitam a ideia de que a ordenação do batismo possa efetuar qualquer mudança numa criança incapaz de qualquer ato pessoal de fé em Cristo. Eles acham um absurdo, né? Está dizendo aqui, olha, esses batistas não batizam nenê, né? E também não acreditam que o batismo produz uma mudança. Eu vou dizer, eu não conheço um batista que seja um batista de verdade, que vai olhar e vai dizer assim, olha, a pessoa foi batizada, agora ela mudou, porque o batismo transformou ela. Não, nós somos transformados, nós nascemos do Espírito no momento em que nós cremos em Jesus. É ali que começa a nossa transformação. Nós entregamos a vida para Jesus, e aí a Bíblia diz que nós, então, passamos a ser uma nova criatura. Não porque fomos batizados, mas porque entregamos a nossa vida para Jesus. Então, o que o padre está escrevendo é o que nós cremos na Bíblia. É que eles não creem assim, não é verdade? Duas ordenações sacramentais são reconhecidas, a do batismo e da ceia do Senhor. Para eles sempre vão chamar batismo e ceia de sacramento, né? Então, para nós, é ordenança. Tá? Esta última, que é a ceia do Senhor, é celebrada usualmente uma vez por mês, porém, eventualmente, mais vezes. Tal como o batismo, também a comunhão não é produtora de graça, mas mero símbolo dessa. Aí o católico vai à loucura, né? Ele pira. Ele fala assim, olha, quando eles administram a ceia, dão o pão, quando eles dão o vinho, né? Quando eles administram a ceia, eles estão dizendo que aquilo não comunica a graça. Ou seja, que a pessoa ela não vai ser transformada só porque ele foi lá, no caso do católico, tomou a hóstia. Né, se tomar a hóstia com pecado, vai sair até sangue da boca. Diz mais, as palavras da consagração, quando o pastor ele levanta um elemento e ele diz as palavras de Jesus, né? Este é o pão, né? Ou este é o cálice, quando ele fala sobre o pão e quando ele fala sobre o cálice, né? Então, na Igreja Católica, quando ele faz aquele pronunciamento, aquele pão e aquele vinho se torna o corpo e o sangue de Jesus, literalmente. É a fé deles. Mas olha, tanto no presbiterianismo quanto no luteranismo e no metodismo, e em muitas igrejas pentecostais, eles ensinam exatamente como os católicos. Que aquele elemento, ele pode produzir graça. Pois eu digo para você, que o apóstolo Paulo, ele disse, eu vou ensinar para vocês o que eu aprendi de Jesus. Quando Jesus foi lá, pegou o pão,
Então ele disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Então é um ato memorial. Não está acontecendo nada ali, a não ser trazer a memória. Por que que tem o batismo? Por que que tem a ceia do Senhor? Por que que nós chamamos esses dois atos de ordenança? Por que que Jesus ordenou? Porque os dois atos, eles são memoriais, tanto o batismo quanto a ceia. É para trazer a memória. Por que que Jesus deixou essas duas ordenanças? Para que o crente não esquecesse. Veja, irmãos, toda vez que nós praticamos o batismo de um crente, toda vez que nós vamos lá e mergulhamos aquele professo de fé, nós estamos lembrando que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. É um quadro do Evangelho. O Evangelho é pregar que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Toda vez que nós realizamos uma ceia, nós celebramos uma ceia, nós estamos dizendo que Jesus, ele entregou o seu corpo por nós. Nós estamos dizendo que ele derramou o seu sangue. Nós estamos dizendo, olha, Cristo, o corpo dele foi aceito pelo Pai, porque é um corpo sem pecado. É uma vida sem pecado. E quando ele derrama o sangue dele, nós tomamos o vinho. Quando se derrama o sangue de Jesus, né, nós estamos lembrando do preço que foi pago. Enquanto o corpo lembra da perfeição de Cristo, o sangue lembra do preço que foi pago, a sua vida. Então, repare, né, que ele está dizendo aqui exatamente o que nós cremos. Mas é assim que é ensinado na Bíblia. É assim que a palavra de Deus ensina. Então, irmãos, quando o padre nos critica, na verdade, para nós é um elogio. É por isso que eu uso o exemplo do padre. Para que ele mesmo fale, né, o que nós cremos, para que não fique dúvida. E o que nós cremos é exatamente o que a palavra de Deus ensina, que nós carregamos as características neotestamentárias. Então, a respeito dos oficiais da igreja, olha só que interessante. Quase não é necessário dizer que os batistas rejeitam tudo quanto cheire a hierarquia eclesiástica e o sacerdócio sacrificial. Tem uma coisa, meus irmãos, que está acontecendo hoje que deixa a gente muito triste, muito triste. Eles falam assim, ó, quem que é o pastor presidente lá da sua igreja? Sabe por quê? Porque tem muita igreja batista hoje que tem pastor presidente. É o pastor presidente, pastor presidente, pastor presidente. Não existe pastor presidente. Apesar de que todo pastor, ele vai presidir, ele vai liderar. Mas quando eles falam de pastor presidente, fala de um pastor que está acima de outros pastores dentro da igreja. Isso não existe dentro de uma igreja. A maior autoridade dentro de uma igreja é a própria igreja, que elegeu o seu pastor e que elegeu os seus diáconos para servir as mesas. Então o padre está certo, né? Uma verdadeira igreja batista vai rejeitar tudo que cheire a hierarquia eclesiástica e o sacerdócio sacrificial, né? Um vicário de Cristo. Né? Qualquer ideia de um sacramento das sagradas ordens, conferindo poderes especiais transmitidos na igreja por sucessão contínua, desde os apóstolos, é completamente estranha para eles. Né? Porque eles são assim. Né? Quando tem uma ordenação de um padre, ele está recebendo ali, na verdade, estão conferindo para ele um poder especial. E não é verdade para nós. Né? Não é verdade para a Bíblia. Porque o mesmo apóstolo Pedro, ele ensina lá na sua carta, que ele se coloca, né? Eu que sou, né,
é um obreiro como vocês. Eu que estou aqui, né, juntamente, com o servo de vocês. Então, meus irmãos, o pastor é o primeiro que serve, né? E ele vai ser responsável diante de Deus por aquele rebanho. Isso é verdade. Mas ele deve dar o exemplo de humildade, de servidão, de serviço, né? Continuando aqui, eles aceitam implicitamente o princípio protestante de que cada alma tem acesso a Deus. Não é? E não é verdade? Que cada pessoa tem acesso a Deus. Ah, porque se eu pecar e eu estiver numa igreja católica, eu tenho que ir lá no padre, confessar o meu pecado para ele. E ele vai decidir se eu vou ser perdoado ou não. E ele vai decidir quantas vezes eu vou ter que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para poder ser perdoado. Enquanto que numa igreja batista, o crente tem acesso direto a Deus. Ele pode conversar ele com Deus e pedir perdão para Deus. E Deus vai perdoar ele sem usar o sacerdote, né? Então, meus irmãos, continua mais. Os funcionários nas igrejas deles, como guia na oração e para a pregação da palavra, eu já li, né? São escolhidos por maioria dos votos da congregação e ordenados por conselhos e ministros e de representantes de igrejas vizinhas. Já falei sobre isso aí. O serviço religioso normal consiste na leitura da Bíblia, orações de improviso feitas pelo ministro, né? Hinos, sermão e bênção. Ué, mas é isso mesmo que tinha na Bíblia. É isso mesmo que tem na igreja do Novo Testamento. Lê a Bíblia, faz uma oração, o pastor ou um irmão vai pregar, vai cantar um hino e depois vai ter a bênção final. O pastor vai dizer, Deus vos abençoe, vamos embora, né? Então, meus irmãos, o que para eles é um absurdo, para nós, você que é um batista, você tem isso toda semana na sua igreja. Mas aquilo que você tem toda semana na sua igreja é tirado da Bíblia. Nós estamos iguais à igreja de Jerusalém, de Antioquia, de Éfeso. Nós estamos imitando as igrejas do Novo Testamento. Nossas características não vêm do homem, vêm do Novo Testamento. E a respeito da sua independência, né, entre a igreja e o Estado. Nenhum corpo de cristãos professos é mais insistente do que os batistas sobre a absoluta separação entre a igreja e o Estado. É porque Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Cada um destes deve ser completamente independente um do outro. A autoridade secular não pode ter nada a ver com a religião. E é o cúmulo do absurdo falar de igreja do Estado. Né? Porque todas as outras igrejas protestantes, elas em algum momento na sua história, né, não estou falando das igrejas pentecostais a partir do século XX, mas as igrejas protestantes, na sua origem, elas eram igrejas do Estado. E eles estão dizendo aqui, para os batistas, é o cúmulo do absurdo falar de igreja do Estado. Outro ideal batista, com o qual, como ideal, ninguém poderia razoavelmente contender, o da liberdade religiosa. Meus irmãos, acho que eu vou ler aquilo que eu escrevi há 30 anos atrás, né? O versado padre acima citado, por algumas vezes elogia, por outras critica, e ainda em outros lugares repudia completamente os batistas. Eu escolhi os seus dizeres por achar, né, que em defesa da sua fé, sem querer, ele acaba defendendo a fé batista, pois daquilo que os batistas são acusados, certamente há uma conformidade com as igrejas do Novo Testamento. Então, você repare, né, medite sobre essas coisas que nós acabamos de falar, como é importante você saber aquilo que você crê. Nós não temos uma igreja humana,
Nós não temos uma igreja instituída pelo homem. Dentro da nossa história já se vê isso. Mas mais importante do que ver isso dentro da nossa história é você ver isso dentro da Bíblia. É você comparar o que se ensina dentro da sua igreja com aquilo que é ensinado no Novo Testamento. E aí, meus irmãos, as nossas características, elas são todas tiradas do Novo Testamento. Agora, qual que é a origem, né? A origem dos batistas, né? A gente podia simplificar e dizer que os primeiros batistas foram os apóstolos. E foram, né? Não é mentira. Mas os batistas, meus irmãos, realmente eles, né, se você puxar o fio de trás para frente, né, ou de frente para trás, né, desculpa, se você pega lá de frente para trás, você vai ver na história, né, aquelas igrejas anabatistas do século XVI, os anabatistas da Idade Média perseguidos, né, os paulicianos, os albigenses, os donatistas, os montanistas, os novacianos, né? E você vai encontrar até chegar ao Novo Testamento, até chegar à Igreja de Jerusalém. Então, o apelido Batista é uma continuação do apelido Anabatista. A única coisa que muda é o prefixo Ana. E este não caiu de uma hora para outra. Foi um processo que levou quase 100 anos para acontecer. E olha, você não se incomode. Ah, mas esse apelido Batista, né? Está vendo? A igreja de vocês tem um nome. É, nossa igreja tem um nome. Mas o nome que tem a nossa igreja é um nome bíblico. Né? Repare bem, a primeira vez que o termo cristão foi usado pelos inimigos. Foi usado por pessoas que não eram crentes, por pessoas que não gostavam da igreja. E disseram, aqueles ali são os cristãos. Né? Era uma forma de ofender aquele grupo. Sem querer, eles elogiaram, porque cristão quer dizer discípulos de Jesus, correto? Mas, de princípio, como origem, é um termo pejorativo. A mesma coisa acontece com esse apelido batista. Quando eles recusaram o batismo estranho, quando eles recusaram o batismo infantil de bebê, quando eles recusaram receber membros que não eram convertidos, vindos de outra igreja, e eles começaram a batizar outra vez aquelas pessoas, eles receberam o apelido de Anabatista. De uma forma pejorativa. Mas eles não mereciam esse apelido também, porque eles não estavam rebatizando ninguém. Eles apenas estavam batizando as pessoas que entraram numa igreja errada, nem era convertido e foi batizado. E quando de fato eles se converteram, tiveram que se batizar pela primeira vez numa igreja verdadeira. Então você veja bem, tanto o termo cristão quanto o termo batista são termos pejorativos, dados pelos seus inimigos. Agora, irmãos, Deus transformou o termo pejorativo numa bênção. Transformou o termo pejorativo numa coisa boa. Você quer um exemplo de um termo pejorativo que se transformou numa coisa boa, além do apelido cristão dado no capítulo 11 do livro de Atos? É a cruz. A cruz. Como é que a cruz é chamada pelos inimigos de Jesus? De uma loucura ou uma vergonha? Paulo explica isso. É uma loucura para os gregos e um vexame, uma desonra, uma vergonha para os judeus. Então a cruz, símbolo de vergonha, símbolo de birutice, de loucura, nós adotamos a cruz. Paulo diz que para nós não. Para nós é a palavra da salvação. Então, para nós, meus irmãos, é uma honra, para nós é uma glória que Cristo tenha morrido na cruz. Então, não fique triste.
Não fica aborrecido. Se alguém falar assim, o termo batista é bíblico. É bíblico. João foi chamado de o Batista. O Batista. No original grego tem a palavra João o Batista. Mas não tem escrito João o presbiteriano, João o católico, João o metodista. Mas tem na Bíblia escrito João o Batista, porque ele batizava. E é assim que nós fomos chamados, porque nós batizávamos. Então, o nosso termo, ele é bíblico. O nosso nome, ele é bíblico. Completamente bíblico. Bíblico, meus irmãos, não por tradição. Bíblico por conferência nas Escrituras. Não vamos nos esquecer disso aí. Tá? O fundador da Igreja Batista foi Jesus Cristo. Pode parecer arrogância dizer isso, mas não é. É só olhar as características das doutrinas batistas e vamos ver que quem idealizou a nossa igreja foi o próprio Senhor Jesus. Né? Então, meus irmãos, antes, né, agora eu quero tratar de uma objeção. Né? O que é objeção? São questões que são levantadas para destruir, né, a ideia de que a nossa igreja ela foi organizada por Jesus, de que a nossa história ela atravessa os séculos e ela vem chegar até os dias de hoje. Então, existe uma corrente, e essa corrente, meus irmãos, é uma invencionice da igreja anglicana, tá bom? Isso é coisa da igreja anglicana. É feito sempre isso por inveja, para tentar destruir, né, aquilo que já é certo e é correto. É sempre assim, se fosse hoje, esse seria o pessoal da lacração, né? Que vai chegar lá e dizer, os batistas vieram do fulano e do Beltrano. Mas eu vou ler um pouco aqui para vocês. Alguns escritores, seja por ignorância dos fatos, seja por inveja, seja por conveniência denominacional, batista ou não, desejam dar aos batistas um começo no século XVII. Infelizmente, a maioria das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, elas gostam de usar o início das nossas igrejas no século XVII. Por que eles fazem isso, pastor? Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que elas estão mudando hoje. Ordenação de mulheres, piroletagem no púlpito, músicas completamente mundanas, pelo mesmo motivo. Eles eles querem se amoldar às coisas mundanas. É por isso que eles alegam, dizem, é verdade, a gente veio lá do século XVII. Né? Então, eu quero tratar dessa objeção, tá certo? Para tanto, eles distorcem a história de algumas igrejas batistas, principalmente da Inglaterra, usando ora John Smith, ora Thomas Hellis, como fundadores do movimento. Nosso estudo tem como certo que nem Thomas Hellis, nem o John Smith são fundadores da primeira igreja batista. Primeiro, porque jamais poderiam criar aquilo que já estava criado há 16 séculos. Segundo, porque não existe algo como a igreja batista, mas as igrejas batistas. Não existe uma tal organização como a Igreja Batista em lugar nenhum do mundo. O que tem são dezenas de milhares de igrejas batistas espalhadas pelos 4 cantos da terra, levando as características neotestamentárias. Então, não existe esse negócio de a Igreja Batista. Não tem. Existe as igrejas batistas. Mesmo as igrejas da convenção, pelo menos por enquanto, né, a grande maioria, elas fazem o quê? Elas ainda permanecem independentes, apesar de ter uma convenção, apesar de ter essas coisas, elas ainda são locais, são visíveis, acreditam na independência da igreja,
se ligam para a cooperação e coisa e tal, né? Algumas estão perdendo essa característica, tá bom? Mas a maioria delas ainda praticam a independência das igrejas. Mesmo os que afirmam dizer que os batistas se originaram no século XVII, eles entram em contradição. Os autores que falam isso acabam entrando em contradição. Ficam perdidos em meio ao campo de informações. Acostumados que estão a dar início de uma igreja ligada à figura de um homem, quando chegam aos batistas, eles ficam desnorteados. Então vamos ver, meus irmãos, eu citei aquele padre, lembra que eu citei o padre Humble para falar das nossas características? Então achei interessante o que ele falou sobre a nossa origem também, tá? Ele vai usar aqui o Thomas Hellis, ele vai usar o John Smith, o Spielberg, né? Ele vai usar os três aí, e aí é o seguinte, né? Vamos ver o que ele escreveu. Como real fundador, ele coloca no singular, como real fundador, né? Dos batistas deve ser considerado John Smith. Em 1602, ele e seus sectários fugiram da Inglaterra para Amsterdã, na Holanda. Ali, influenciados pelos anabatistas, rejeitaram o batismo infantil e, em 1609, ele se rebatizou a si mesmo, derramando água na cabeça. Contudo, teve dúvidas sobre a validade do seu batismo e, mais tarde, foi novamente batizado pelos menonitas holandeses. Em 1612, John Smith morreu na Holanda. Thomas Hellis, como uma quantidade dos separatistas ingleses exilados, voltou então para a Inglaterra e fundou a primeira igreja batista em Spitalfields, em Londres. Os batistas fundados por Smith e Hellis eram conhecidos como gerais. Inteiramente independente da origem dos batistas gerais, foi a dos batistas particulares. Estes organizaram-se, primeiramente, em Southwark, na Inglaterra, em 1633, sob a direção de John Spielberg. Calma lá. Primeiro ele fala, como real fundador foi John Smith. Depois foi o Thomas Hellis. Olha, né? E aí ele fala aqui, né? Inteiramente independente da origem dos batistas gerais. Ué, calma lá. Né? Então tem três fundadores, eu não estou entendendo. Né? Tá vendo, irmãos? Eles, quando eles vão falar da nossa origem, eles se perdem todinho. Né? Eles não conseguem. Eles não conseguem. Seria bom se a gente pudesse imprimir alguns livros, como a história dos batistas de Christian, né? Eu tenho esse livro ele tem quase 200 anos. Isso mesmo que você está ouvindo, né? Eu tenho um livro que foi deixado pelo pastor João para mim, e esse livro está escrito em inglês. Eu não posso abrir esse livro, porque eu tenho um ácaro medonho esse livro, e eu sou completamente alérgico. Mas também não dou, não empresto, não deixo os outros ver, né? Está lá, está guardado no meu escritório lá, e é um livro, um tijolo, dessa grossura, assim, desse tamanho, assim, é uma coisa monstruosa, né? Mas hoje você consegue tudo isso pela internet. Mas foi escrito em 1800 e bolinha. Está lá, é um livro. Né? E esse livro, meus irmãos, ele conta a história dos batistas conforme nós estamos contando para vocês. Ele é considerado um dos maiores estudiosos da história da igreja. Por isso, meus irmãos, a gente vê esse pessoal escrevendo sobre a gente, ouvindo hoje as pessoas falando, vai na internet pesquisar. É claro, o Google te dá a informação que ele quer e não que você precisa. É o que o Google faz. De cada 100 casos, 2, 3 vai dar certo, como aconteceu aí de falar dos anabatistas.
e sempre de uma forma, como eu disse, para destruir e nunca para construir. Então, você não fique buscando informação no Google. Né? Procure saber do seu pastor, procure saber do pastor do seu pastor, como é que é a história das igrejas. Eu fico impressionado, né? Eu gosto de ler esses artigos americanos do século XVIII, do século XIX, do século XX. Agora, no século XX, a gente tem bastante coisa, né? Você consegue bastante coisa em inglês. E a gente fica impressionado, né? Essas igrejas que organizaram, as primeiras igrejas nossas, né? A, a Missão Batista da Fé, por exemplo, a firmeza que eles tinham, meus irmãos, a respeito da origem da Igreja Batista, como nós estamos ensinando para vocês. Nós temos um autor, ele chama T.P. Simmons, o Thomas Paul Simmons. Ele escreveu um livro que é muito usado ainda, e muitos batistas, eles conhecem esse livro, que é a Teologia Sistemática da Bíblia, né? Esse T.P. Simmons, ele fez parte, né, do grupo que ajudou os missionários da Missão Batista da Fé, nas conferências e tudo mais, ajudou com finanças, né, com missões e tudo mais. E ele também tem um livro a respeito do assunto, assim como os pastores amigos deles, escritores, também tinham livros escrevendo sobre a história dos batistas. Todos esses livros, todos os escritos, eles concordam exatamente com o rastro de sangue escrito pelo J.M. Carroll, né? Que também era uma autoridade nos estudos eclesiásticos. E aí, meus irmãos, vamos ler aqui mais um pouco. Eu vou aqui dar o meu parecer, né? Smith, como muitos, ele veio a conhecer a verdade lendo a Bíblia sozinho em 1602. Ele pertencia para a igreja anglicana e aí acabou se tornando um separatista lá, né? Os separatistas eram os que não concordavam com a igreja anglicana e viravam separatistas, né? Mas ele se converteu sozinho, lendo a Bíblia sozinho. Isso acontece muitas vezes, né? E, influenciado pelos aspersionistas, acabou batizando-se a si mesmo. Realmente, ele foi lá, jogou um pouquinho de água na cabeça dele, né? E pronto, agora eu sou um separatista, né? Não sou mais um anglicano. Só que quando ele chegou na Holanda, ele conheceu a verdade mais plenamente, através dos anabatistas. E assim, ele e os fiéis que o acompanhavam, incluindo Thomas Helms, né, ele foi batizado por Menno Simons. Isso é verdade. Não tem nada de errado. Está tudo certo. Né? Ele era um anglicano que se converteu sozinho e que os separatistas lá na Inglaterra não podiam ficar na Inglaterra, porque senão eles eram mortos. Então, eles saíram de lá e foram se refugiar na Holanda. E quando eles chegaram na Holanda, eles trombaram com um grupo cristão chamado Menonita. Mas era o próprio Menno Simons. E eles foram batizados pelo Menonita, que é Anabatista. O Menno é Anabatista, nós já vimos isso. Né? É um Anabatista que, meus irmãos, cujo ensino é igual ao nosso. E batizou o Thomas Helms. Batizou o John Smith e o Thomas Helms. Não tem nada de errado aqui, tudo aqui é verdadeiro, está tudo certinho. Por perseguição, John Smith foi morto em 1612. Thomas Helms ele volta para a Inglaterra e quando ele chega na Inglaterra ele vai em Spitalfields, né, em Londres, e ele acaba organizando uma igreja batista. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando ele organiza uma igreja batista lá e ele recebe, meus irmãos, a bênção dos irmãos anabatistas para poder organizar novas igrejas. Quando ele organiza aquela igreja é simplesmente a primeira igreja batista de Spitalfields. Então, somente isso. Não é a primeira igreja batista que existia no mundo. Jamais. Né?
Agora, a mesma coisa acontece com quem? Com como é o nome dele mesmo aqui, né? John Spielberg, né? E ele organizou a primeira igreja batista de Southwark. Então, somente é isso que ele fez. Não é a primeira igreja batista. Aqui é a primeira igreja batista naquela cidade. Deixa eu dizer para você que em Galha, pastor João chegou em 1976. E quando ele chegou, não tinha nenhuma igreja batista. E aí, então, em 1981, né, ele, com alguns membros fundadores, ele organizou a primeira igreja batista de Galha, que tem lá até hoje, em 1981. Mas os batistas não começou em 1981. Ah, pelo contrário. Na década de 60, já havia uma outra igreja na região, né, que era a nossa igreja em Umbirajara. Mais velha, meus irmãos, que a nossa igreja em Galha, era a igreja ali em Santa Cruz do Rio Pardo. E por aí vai. Mas não quer dizer que é a primeira igreja. Então, o que aqueles pastores estavam fazendo era organizar igrejas naqueles locais, naquelas cidades, e tão somente isso. Porque as igrejas já existiam há muito tempo. Então, meus irmãos, a gente tem aqui, né, a verdade é que esses homens realmente existiram, mas eles não eram fundadores de nada. Eles não quiseram ser fundadores de nada. Pelo contrário, eles trombaram com batistas, foram batizados por batistas e pronto, acabou, né? E tem uma outra coisa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos duas igrejas, uma organizada em 1638 e outra organizada em 1639. Houve um pensador livre chamado Roger Williams, que ele se converteu, realmente ele se converteu. E ele, porque ele se converteu e queria uma igreja segundo o padrão da Bíblia, ele acabou sendo expulso de Massachusetts, que era uma província nos Estados Unidos, né, que era uma colônia inglesa, ainda naquele tempo não tinha o país dos Estados Unidos, eram colônias inglesas. E essa colônia, não me lembro agora se era presbiteriana ou congregacional, não preciso lembrar disso aí, tá? Depois a gente confere. E ele foi expulso de lá, em pleno inverno. Ninguém sobrevive no inverno, mas ele foi expulso de lá. E chegou numa ilhazinha chamada Rhode Island, né? E fundou uma cidade chamada Providência, Providência de Deus. Chegando ali, ele batizou a si mesmo, e tinha um outro sujeito lá, Ezequiel Holmes, ele batizou aquele outro sujeito. E aí, meus irmãos, eles dizem, esse foi o começo dos batistas nos Estados Unidos. Uma pessoa que nunca foi batizada, batizou a si mesmo, o outro batizou ele batizou o outro. Quer dizer, que negócio que é esse? Né? De fato, meus irmãos, essa história também é verídica. Né? Tá tudo bem. Tá? Agora, nós temos o seguinte, no ano seguinte, nós temos o pastor John andando em Rhode Island, na mesma província não, na mesma ilha, e na cidade de Newport, eles fundam a cidade de Newport, e aí, meus irmãos, eles organizam a primeira igreja batista dos Estados Unidos, que é essa do pastor John Clark. Ele é um pastor ordenado na Inglaterra, já veio ordenado na Inglaterra. E cuja origem ele sempre dizia, a nossa origem está nos países de Gales, nos galeses, na Idade das Trevas, ele sempre enfatizava isso aí. Né? Ele nunca falava que foi de Thomas Harris ou de John Smith, isso aí não é verdade. Né? E aí, meus irmãos, essa é a primeira igreja nos Estados Unidos. Detalhe, dessa igreja que o Roger Williams e esse Ezequiel Holmes organizaram, ela logo se acabou. Nós não temos uma igreja nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar do mundo,
que é filha dessa igreja. Mas a igreja organizada pelo pastor John Clark, que já veio ordenado da Inglaterra, essa igreja deu origem para muitas igrejas batistas nos Estados Unidos. É que outras igrejas inteiramente formadas vieram, né, do país de Gales, vieram meus irmãos da Inglaterra, vieram da Holanda, vieram da Alemanha e organizaram muitas igrejas nos Estados Unidos. Como aconteceu aqui no Brasil? A história dos batistas no Brasil é uma epopeia da fé. São muitas histórias, não é só uma história. Não foram só os americanos que vieram organizar igrejas. Vieram os alemães, vieram os russos, vieram meus irmãos, os irlandeses, vieram meus irmãos, pessoas que, sabe, ali do continente, do velho mundo, nós temos muitos que vieram e organizaram igrejas aqui, igrejas batistas firmes, que existem até hoje. Se você vai lá na cidade de Nova Odessa, por que Nova Odessa se chama Nova Odessa? Porque é uma cidade russa, é, na verdade, ucraniana. E os batistas russos vieram e organizaram lá aquela cidade, criaram aquela cidade. Olha lá, né? Você vai lá na primeira igreja batista, segunda igreja batista, terceira igreja batista, todas organizadas pelos irmãos Letos, não tem nada a ver com o trabalho missionário dos americanos. Essas são assim. Né? E querer achar a origem dos batistas no homem, não vão encontrar, não vai conseguir nunca. Né? Então, só para lembrar os irmãos disso aí, tá certo? Na semana que vem, meus irmãos, nós vamos continuar falando da nossa origem, tá certo? Hoje, aqui, e na semana que vem, nós vamos continuar falando sobre a origem das igrejas batistas, tá certo? Então, queria que você também pesquisasse isso lá na sua casa, na história, pode pesquisar à vontade, né? E aí, então, quando a gente tiver um momento de falar aqui, como nós vamos ter agora, você pode dar a sua opinião, tá certo? Alguém tem alguma coisa para falar da nossa aula? Só gratidão, pastor. Obrigado, irmã. Eu que agradeço você estar junto com a gente aí nessa jornada, né? Alguém quer fazer algum comentário? Hoje eu não estou vendo o pastor, né? Não estou achando o pastor aqui. Será que aconteceu alguma coisa? Não me lembro se ele avisou que ele não ia entrar hoje. Alguém tem notícia do pastor Adilson? Não tem, né? Mas tá bom, então nós vamos terminando a nossa aula de Pastor, hoje. Pode falar. Gosto. o irmão Washington era pessoa. Pastor, ele ia fazer uma visita na casa da irmã. Não sei se ele foi, Uhum. de uma irmã. Mas ele tava meio ruim do pé hoje também. Tava doendo muito o pé dele. Ontem ele até foi dormir muito mal. Até peço orações por ele, tá? Mas E, hoje ele já deu uma melhorada na dor. Porque, como ele é diabético, né? Ele cortou o pé. Foi uma queimadura, na verdade, no pé. Infeccionou, inflamou muito. Aí ele tá sentindo fortes dores. Foi até no hospital tomar medicamento. Mas já tá bem melhor, graças a Deus, tá se cuidando. Aí hoje ele melhorou um pouco, ele já tava na batalha, já foi visitar uma irmã. olha que coisa. Então vamos Aí eu acho orar que por não deu ele, tempo né? dele vir. Sim, senhor. Tá, obrigado, viu, irmão Washington? Sim, senhor. Boa noite. Boa noite. Então tá bem, meus irmãos. Então vamos encerrando nossa aula hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? E vamos terminando essa aula, vamos terminar essa matéria até o final do mês de junho, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, pastor.